A interpretação das Sagradas Escrituras. É possível que ao ler as Escrituras você tenha observado certos versículos ou porções bíblicas em particular que não parecem ensinar claramente os atos e os propósitos de Deus e também não revelam o que Ele espera da parte dos homens. Talvez ali nem ao menos se mencione o nome de Deus. Por exemplo, com frequência perguntamos que valor pode ter o livro de Eclesiastes e por que motivo o mesmo foi incluído como parte da palavra de Deus. Muitas das declarações constantes nesse livro parecem estar em direta oposição aos ensinos de outras porções das Escrituras. Quando lemos o livro de Eclesiastes, notamos que o tema abordado no mesmo é tudo é vaidade, capítulo 1, verso 2. Em outras palavras, tudo é destituído de sentido, ou então, tudo é inútil. Quando encontramos esses versículos ou essas porções particulares da Bíblia, precisamos analisá-los com muito cuidado a fim de interpretá-los de modo certo. Então precisamos ler o que antecede e o que segue a esses versículos ou passagens. Precisamos sempre estar de olho no contexto. No caso do livro de Eclesiastes, não devemos separar essas declarações do resto do livro, ou mesmo do resto da Bíblia, para então usá-las como base para as nossas vidas. Antes devemos ler o livro inteiro de Eclesiastes a fim de compreendermos o que é sem sentido. Somente quando chegamos ao capítulo final desse livro é que a sua mensagem torna-se clara e evidente. Ali o autor sagrado salienta claramente que a parte de Deus, a vida é definidamente inútil e destituída de sentido. A experiência da vida lhe ensinara uma lição que ele procurava transmitir sob a forma de um aviso útil. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, versículo 13 e versículo 14. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quando ele fala que tudo é vaidade, tudo é inútil, ele explica que ele buscou sempre coisas materiais para a satisfação da sua vida, e o que ele encontrou foi apenas amarga decepção, tédio, e que somente uma vida de perfeita comunhão com Deus pode dar sentido à vida do homem e da mulher. O exemplo que nós citamos agora nesses versículos ensina um valioso princípio. Todas as passagens individuais das Sagradas Escrituras devem ser analisadas e interpretadas à luz do ensino de toda a Bíblia. Se nós aprendemos e aplicamos esse princípio, então vamos edificar o nosso entendimento bíblico sobre um sólido fundamento. Não devemos ousar alicerçar nossa vida e nossas ações sobre qualquer versículo ou texto isolado da Bíblia. Se não seguirmos esse princípio, com certeza vamos cair em muitos erros, muitas heresias e em sérias dificuldades. Que Deus nos ajude a entender os ensinamentos de sua palavra. Que o seu Santo Espírito, que impulsionou os homens que escreveram as Escrituras, agora ilumine a mente daqueles que vão lê-las, que vão tentar interpretá-las e entendê-las. Isso significa que o Espírito Santo esclarece os textos bíblicos para que os crentes os entendam corretamente. Sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém poderia compreender devidamente as Sagradas Escrituras, porque o pecado turvou a nossa mente. Mas quando o Espírito Santo vem morar em nós, ele esclarece as verdades que se acham na palavra de Deus, nos ajudando a interpretá-las corretamente. Compare Romanos capítulo 1, verso 21, Efésios capítulo 1, verso 18, capítulo 4, verso 18, 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 ao 16 e 1 João capítulo 2, verso 20 ao 27. Temos um exemplo muito claro das revelações das Sagradas Escrituras na ressurreição de Jesus. No caminho de Emaús, 2 discípulos entristecidos falavam acerca dos últimos acontecimentos, nem se lembravam das Escrituras. Quando Jesus apareceu no meio deles e não foi reconhecido, e falava com eles acerca das Escrituras, e ali diz que ele abria as Escrituras para eles e o coração deles ardia, eles entendiam, fazia sentido, eles podiam compreender que aquilo era uma grande verdade. Isso significa que somente ele
pode abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Então, quando você prega a palavra de Deus para alguém e parece que a pessoa não entende, não acredita, não aceita, não é que a pessoa não aceita, há trevas sobre a mente da pessoa que não deixa que a pessoa compreenda a verdade que está diante dos seus olhos. A pessoa está cega espiritualmente, a sua mente está tapada para que ela não compreenda aquelas verdades. O que se deve fazer então é parar de falar e orar a Deus para que o Espírito Santo ilumine a mente daquela pessoa, e Ele mesmo vai revelar os mistérios das Sagradas Escrituras para tal pessoa, e assim ela tem uma chance de ser salva. Podemos ver, portanto, que a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Apesar do fato que algumas das afirmações ali existentes pareçam contraditórias quando elas são interpretadas à luz de toda a Bíblia, o seu sentido torna-se perfeitamente claro. Além disso, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento a fim de podermos interpretar corretamente a palavra de Deus e entender as lições que Deus quer que nós aprendamos. Uma outra lição que tiramos disso é quando estamos em dificuldades e vamos para o quintal de alguém pedir oração. Cuidado com quem põe a mão na tua cabeça, meu irmão. Cuidado com quem põe a mão na tua cabeça, minha irmã. Se você precisa de uma palavra, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica a sós com Deus, ora a Ele, pede entendimento, abre a Bíblia Sagrada. Se Deus não mandar um anjo no teu quarto te revelar, você tem a palavra de Deus na sua casa. Ao abrir a Bíblia, Deus vai guiar você na palavra que Ele quer que você leia e compreenda qual seja a vontade dEle. Agora você só precisa de fé para saber que Deus falou com você.